que é a Bárbara, e ela vai falar um pouquinho sobre os limites da parentalidade responsável e do uso de imagem das crianças na internet. Bárbara, de imediato, te passo a palavra. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vocês me escutam? Ótimo. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao convite do professor Daniel, agradecer ao convite de fazer parte aí do grupo de estudos. É um grupo realmente muito ativo, muito aguerrido, com profissionais, com alunos aí muito interessados. Então, focados em debater esses temas tão relevantes aí. E eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui hoje. Eu vou hoje tratar um pouquinho com vocês sobre o oversharing e a responsabilidade, né, os limites aí dessa responsabilidade parental dos pais diante dessa superexposição. Eu tenho um materialzinho para compartilhar aqui com vocês e depois eu também posso disponibilizar lá no grupo para que o professor possa compartilhar também lá no chat, tá? Só um minutinho que eu vou tentar colocar aqui para a gente. Estou muito feliz de estar aqui nesse congresso maravilhoso, com temas aí da hora para a gente conversar. Deixa eu só localizar aqui o documento, tá? Falei com o professor Daniel que eu tenho um pouquinho de dificuldade aí, mais ainda porque a gente tem um volume após a pandemia, a gente acabou produzindo um volume tão grande de documento e de mídias. Estou só tentando achar aqui no meu equipamento. Se a senhora quiser nos mandar no chat do Zoom, aí eu projeto aqui. Ai, que maravilha. Eu vou fazer isso, tá, professor? Está todo mundo autorizado a projetar, mas eu tenho... Tá. Eu vou fazer isso, então. Eu já estou mandando para você lá no grupo, tá? Aí algum colega do grupo pega do WhatsApp para botar aqui no Zoom. Eu sei pelo chat do Zoom. É que eu não tenho WhatsApp no computador. Mas... Esse material aí também, ele está livre para compartilhamento com quem quiser, tá? Vou colocar lá no outro grupo, no geralzão também. Tá bom? Já está aí. Tá. Aí o pessoal do grupo põe aqui no chat, que eu abrindo no meu computador, eu compartilho. Perdão, professor. Estava todo mundo e o pessoal que está compartilhando com a gente no YouTube, eu estou aqui no chat do YouTube, só lembrando que a professora Bárbara, ela está em Belém. É isso, professora Bárbara? Isso. Eu sou aqui de Belém, né? Eu sou advogada, professora, atuo aqui dentro da área do Direito de Família e Sucessões. Sou coordenadora aí do curso de Direito da Uninasal Belém e já aguardamos aí o professor Daniel e também os colegas para que nos nossos próximos eventos, e eu já estou com uma programação recheada agora para 2022.1, né? E assim que eu tiver mais um tempinho, eu vou estar compartilhando lá no grupo, e vai ser uma alegria muito grande poder receber não só o professor Daniel, mas também os colegas que fazem parte aí do grupo de estudo para a gente tratar dos temas mais diversos. Maravilha. O pessoal já está tratando aqui de resgatar os slides. Isso. E colocar. Super obrigada aí a toda a equipe. Eu vou conversar um pouquinho hoje sobre um tema que eu tenho pesquisado um pouco a partir de uma obra que, coincidentemente, foi o professor Nelson Rosenwald aí que indicou, que sugeriu em uma das suas aulas, e eu fui atrás dessa obra, e a partir dessa obra, que é da Shoshana Zuboff, eu comecei a me interessar bastante sobre essa repercussão da superexposição e de toda essa proteção de imagens e de dados que a gente tem na internet. Eu não sei se conseguiram colocar, eu não estou visualizando ainda.
Agora acho que entrou aqui, ó. O Eduardo me colocou no chat do Zoom. Eduardo, podia botar para todo mundo aí, mas vamos lá. E eu vou baixar e em 10 segundos já vou começar. Ó, tá ali. Já estou baixando. Muito feliz, professora, aí, por estar hoje podendo dividir, né? Dividir a sala, dividir aqui um pouquinho desse espaço aí com outros colegas, compartilhando, né, a compreensão, o dia a dia. Eu estou acompanhando desde 6 horas aqui, eu estou vendo os colegas, eu estava lá no YouTube, e aí depois eu entrei aqui no nosso grupo, e a doutora Vanessa estava aí conversando comigo, me ajudando nesse processo para a gente fazer aqui a entrada agora no congresso, no terceiro congresso desse grupo. Que legal. Eu vou começar agora o compartilhamento, já baixei. Deixa eu pegar aqui. Aí a senhora, por favor, me avise sempre que eu precisar passar o slide. Ok. Tá? Aí eu vou passando, ajudando aqui. Vou estar a tela cheia. Tudo certo. Super obrigada, professor. Bem, então o nosso tema de hoje, para que a gente não perca mais tempo, vamos tentar otimizar e aproveitar ao máximo possível, né, esses minutos que nós temos aqui para conversar um pouquinho. E hoje o tema que eu propus é justamente o oversharing, e para que a gente discuta sobre a responsabilidade, né, o exercício dessa paternidade responsável diante do compartilhamento, da superexposição de imagens de crianças na internet. Esse é um tema recorrente já, né? Já é um tema recorrente, porque muita gente tem se debruçado sobre essa temática. No entanto, nós ainda não temos muitas tratativas a respeito dos efeitos, né, e da repercussão disso, apesar de termos um centro aqui no Brasil que trata toda essa questão de acesso de dados de crianças e adolescentes, né, que é o CETIC, e ele faz um levantamento aí anual de tudo que é utilizado em termos de internet por crianças e adolescentes. No entanto, os efeitos, as repercussões jurídicas disso, eu acredito que a gente vai ter aí dentro em breve. Professor, você pode passar, por gentileza? Já fizemos aí as honras, as apresentações. Isso, muito bem. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, a proposta aqui é que a gente fale sobre o oversharing, e muitos devem dizer, nossa, mas né, o que é? O que significa? Essa nomenclatura ela surge aí em 2012 com o Steve Leckart, e a partir de um trabalho que ele desenvolveu em um jornal inglês. E, posteriormente, no ano de 2015 apenas, é que essa expressão, já na qualidade de sharing, vai realmente integrar aí o dicionário de língua inglesa. E o que isso quer dizer? Né? Inicialmente, ele tinha essa conotação, né, de ser a tendência por parte de pais de compartilhar as informações de fotos de seus filhos online. Inicialmente, ela surge como essa expressão, e conforme a internet e todo esse meio informacional que nós vivemos vai evoluindo, esse compartilhamento, né, essa superexposição, ela se torna cada vez mais voraz e passa a necessitar de nós aí que trabalhamos, né, que somos os operadores do direito e de toda a sociedade, a discutir, a pensar, né, qual a responsabilidade sobre os pais, né, os pais que permitem, ou até mesmo nós vamos ver, né, os pais aí que que exploram economicamente essa superexposição dos filhos. E hoje a nossa proposta aqui é para tratar disso. Existe realmente aí limites dentro desse poder familiar? Os pais que têm a autoridade parental, né, eles podem estar utilizando a imagem de seus filhos, né, da forma com que eles decidem?
E sobre esse aspecto, nós vamos fazer algumas reflexões a partir aqui do nosso próximo slide. Professor, por gentileza. Bem, nós vivemos aí a era da informação, e isso já foi colocado, né, por outras colegas aí anteriormente. Eu queria só pedir para o professor passar o slide para a gente. Nós vivemos essa era da informação. E o que muitos pesquisadores, o que muitos estudiosos chamam de economia de dados, né? Hoje, nós temos os dados que são gerados a partir de tudo que nós produzimos na internet, e a partir daquele nomezinho que a gente tem ouvido muito, que são os algoritmos, né? Os algoritmos, eles transformam tudo aquilo que a gente utiliza no meio digital em informações sobre nós mesmos. Você pode passar, professor? Sim, Então, para mim eu estou vendo o símbolo do Google, do Amazon e do Uber. É esse slide, Lúcia Teixeira, Economia de Dados? Ai, para mim já não passou. Então eu vou fazer de novo. Internet. Eu tirei o compartilhamento, vou fazer de novo para ver agora. Tá, ok. Então, nós vivemos hoje agora apareceu. Nessa sociedade da informação, né? E estamos aí sob a vigência dessa economia de dados. Os dados hoje, alguns autores, e principalmente essa professora Lúcia Teixeira, ela diz que os dados, advogada também, ela diz que os dados hoje eles equivalem ao petróleo, né? São mais valiosos do que o petróleo dentro dessa sociedade de informação. Porque a partir desses dados, né, que são coletados a partir de nós mesmos, dados, informações que são produzidas nesse meio digital, é com esses dados que são armazenados que futuramente eles vão transformar isto em uma espécie de consumo, né? E a gente fica pensando, nossa, mas na internet a gente faz tanta coisa na internet, realmente será que existe isso? Algumas pessoas acham que é mito. E não é mito. Realmente, hoje, dentro dessa sociedade de informação, nós vivenciamos um capitalismo de vigilância, ou seja, tudo o que nós produzimos, tudo que nós acessamos, tudo que nós pesquisamos, todos os interesses que nós temos e que nós vamos ali para o celular, a gente vai para o computador e a gente digita na busca, isso já deve ter acontecido com todos vocês que estão aqui, né? Imediatamente, esses algoritmos eles vão fazer uma associação de dados e tudo que for similar àquela nossa busca vai passar a ser ofertado para a gente. Tudo. Todo o conteúdo que tiver ali, algum tipo de conexão com aquela busca que nós estamos fazendo, ele vai passar a ser ofertado para a gente. Em todas as redes sociais que a gente abrir, vai começar a aparecer lá aquele interesse, né? Então, essas informações que nós adultos, né, nós aí geramos na internet, a gente já percebeu que isso acaba se tornando, né, informação para oferecer produtos. E essa era a nossa única ideia sobre essa sociedade da informação, de que os nossos dados, as nossas informações, elas são utilizadas para que gere um certo tipo de consumo. Pode passar para mim, professor, por gentileza? No entanto, perdão, mexi aqui. No entanto, a professora Shoshana Zuboff, ela é uma socióloga, né, e ela fez um denso trabalho, ela tem um denso trabalho que é justamente o livro dela chamado de A Era do Capitalismo de Vigilância. Dentro desse trabalho, ela traz um conceito sobre o que seria esse capitalismo de vigilância. Até então, a gente imaginava que o uso dos nossos dados, né, os nossos dados são armazenados para que no futuro nos sejam oferecidos produtos, né, e que esses produtos sejam aí objetos de consumo. No entanto, ela traz um conceito, e eu quis colocar esse conceito que ela traz no livro dela, ela traz vários conceitos sobre capitalismo de vigilância. Logo no início da sua obra.
E eu trouxe aqui aquele conceito que eu acho o mais interessante, porque ela fala que é uma nova ordem econômica que reivindica a nossa experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas. Gente, a gente tem a ideia, ou nós tínhamos a ideia, de que os nossos dados eram utilizados para a geração de comércio, aí, de consumo, né, que seriam ofertados para a gente. No entanto, a partir desse capitalismo de vigilância e de tudo que tem sido produzido e gerado em termos de dado e de recursos econômicos, né, essa ideia de que nós somos o próprio produto. Tá? É isso que a Xoxana traz de mais interessante, é a partir dessa concepção, desse pensamento de que nós somos a matéria-prima e não apenas os interesses de consumo que nós teremos, né? Mas nós somos a própria matéria-prima. É a partir dessa concepção que eu quero que a gente pense sobre a responsabilidade dos pais quando nós falamos de superexposição na internet. Tá? E eu fiz questão de usar o oversharing e não apenas o sharing, porque chega a ser assim... eu quero ser incisiva nessa proposta. Por quê? Porque o que nós vemos realmente é a hiperexploração da imagem infantil, né, nas redes sociais, em especial em contas de Instagram, tá? E é uma utilização comercial onde, obviamente, né, depois de que essas contas são criadas e que as crianças passam a ter aí milhões de seguidores, eles começam a gerar lucro, gerar renda. A partir de quê? A partir de nós, que estamos lá, né, visualizando aquela conta diariamente, participando daquele Instagram, daquela criança que a gente muitas vezes acompanha, acha fofo, mas nós não temos a ideia de quanto de economia, dinheiro circula em torno daquela superexposição. Professor, por gentileza, você pode passar aí o material para a gente? Muito obrigada. Olha só, então, dentro dessa concepção desse capitalismo aí de vigilância, nós temos Big Data, né, que é esse grande armazenador, aí, um grande cofre, né, de armazenamento de dados que serão utilizados também no futuro, e nós não sabemos exatamente de que forma esses dados, essas imagens serão utilizadas. E, a partir disso, saiu uma pesquisa, existe uma empresa, a Statista, que é uma das maiores empresas aí mundiais relacionadas à produção de dados também do mundo, e ela trouxe aí, já é um dado bem recente, né, dados relacionados ao uso das redes sociais. E esse último relatório, aponta que, em razão desse uso de redes sociais e todas as atividades online, né, que a gente utiliza aí, e principalmente que utilizamos em 2020, né, gerou aí mais de 3 bilhões de acessos de pessoas nas redes sociais ao redor do mundo todo. E o número projetado para que a gente chegue até 2025 é de que 4 bilhões de pessoas façam acessos aí a essas redes sociais. Aqui nesse slide eu trouxe 2 contas de Instagram que eu sigo. Eu não vi problema nenhum em fazer aqui o print da tela, porque o que me interessou aqui, que eu queria compartilhar com vocês, é o número de seguidores de cada criança dessa, principalmente porque a conta foi criada com o próprio nome da criança. Então, não é uma conta que o pai criou, a mãe criou, e essa conta, os pais deixam que o filho utilize essa conta. Não, já é uma conta aí criada com o nome da criança, tá? Já como figura pública, tá? Onde o Nonô ele tem 1 milhão de seguidores,
tá? E a Juju, tá? Ela tem mais de 2 milhões de seguidores. Dentro dessas redes, é compartilhado o dia a dia dessas crianças, tá? Do acordar ao dormir, ao passeio no parque, a ida na escola, ao passeio com os pais, né? Tomar injeção, tomar sorvete, correr na chuva, ou seja, o dia a dia dessas crianças, ele é compartilhado com muita intensidade. E tudo, mas absolutamente tudo, até a escolha de uma roupa, a roupa que a criança vai sair naquele dia, ajude a Juju a escolher o vestido que ela vai, né, para o parque hoje, né? Ajude o Nonô a escolher a roupa que ele vai para a festa do coleguinha Caio. E todas as mais diversas experiências que essas crianças têm no dia a dia são compartilhadas aí com esses seus milhões de seguidores. Professor, você pode passar, por gentileza? Muito bem. E aí a gente pensa, bem, e diante desse cenário aí de superexposição, qual seria realmente o impacto dessa superexposição ou dessa sociedade da informação? Quais seriam os impactos reais disso dentro das relações familiares? Porque, na verdade, é isso aqui que vai ser o nosso objeto de maior interesse, né? Que impactos seriam esses? Então, primeiramente, que a gente deve pensar é que essas pessoas, né, essas crianças que estão aí tendo a sua vida super exposta nas redes sociais, e eu só trouxe 2 exemplos aqui, as redes sociais estão cheias. Se vocês olharem no Instagram, existem contas de crianças, né, de crianças ali com milhões de seguidores e são contas muito ativas, né, porque eles precisam estar produzindo conteúdo para manter ali a fidelidade daquele seguidor. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que existe uma violação da privacidade, da experiência individual. Essa criatura, ela não tem mais, é como se ela vivesse um Big Brother 24 horas por dia, tá? E nós sabemos, nós adultos sabemos o quanto é ruim você viver sendo vigiado, porque a ideia primeira é essa, de que você tem sempre uma câmera apontada para você, registrando absolutamente tudo que você faz. Então, isso viola essa privacidade, isso viola, retira da criança esse direito a essa experiência individual, porque tudo que ela vive é compartilhado, tudo que ela vive é divulgado, tudo que ela vive é repartido ali por milhões de pessoas, né? Existe uma perda da autonomia, porque os pais, a partir do exercício dessa parentalidade, desse poder familiar, eles, quando criam uma conta, né, nesse sentido de uma criança de 3 anos, essa criança realmente ela não tem a menor compreensão daquilo que está sendo feito. Inicialmente pode achar legal, pode achar, né, divertido, e ela não tem a menor ideia de que o que ela está ali realmente perdendo e sendo anulada é a sua própria autonomia, né? Porque ela não tem ali a menor condição de escolher, né? E assim a gente pode até observar nas redes sociais. Tem dias que a criança está enjoadinha, que ela está chorando, que ela não quer, né? Ela não quer ter a sua imagem registrada, ela não quer, aquele dia ele está chato. Aí a mãe, né, ou os pais dizem, hoje fulano está chato, fulano não quer, e eles ficam ali tentando estimular aquela criança para que ela volte a ter o mesmo ânimo, vigor, entusiasmo, que é o que as pessoas gostam de ver nas redes sociais. O CETIC, ele trouxe também aí diversas informações e dados sobre a questão da perda da espontaneidade infantil, que é algo que também acontece. Dados relacionados a bullying, né? Existem dados sobre crianças de 10, tá? E adolescentes até 17 anos aí, que sofrem bullying na internet,
né, em razão não apenas dessa superexposição, né, que pode ser desde a criação de conta de Instagram ou mesmo a publicação, a divulgação daquelas fotos, né, quando eles eram menores e que a mãe acha lindo, o pai acha lindo, acha fofo, e de repente aquela criança ou aquele adolescente se sente absolutamente constrangido com o compartilhamento daquela imagem, ou às vezes é um vídeo, né? Muita gente acha, é vídeo cacetada. E, no entanto, a criança, o sentimento que a criança tem ou que o adolescente tem é de exposição, né? De vexame mesmo, é de humilhação. E muitas vezes isso não é compreendido. Uma outra questão importante é a questão da datificação. O que é essa datificação? É justamente essa transformação, né, de tudo que é feito na rede em dados, tá? Em dados que estarão armazenados e que poderão ser usados no futuro, sabe Deus como, né, e com qual finalidade. Tá? Então, tudo que é produzido em matéria de imagens, ele vai se transformar ali no que nós chamamos dessa datificação. Um outro aspecto é a questão do próprio abandono digital. Tá? Existem casos aí de pais, né, que acham que porque o garoto já é um pré-adolescente, ter ou conduzir livremente como quiser o controle das suas redes sociais, colocando essa criança ou adolescente no que a gente chama de abandono digital, aumentando a sua vulnerabilização em razão desse tempo de tela, né, o tempo de tela aberto, o tempo que a pessoa passa, que o adolescente passa na internet, e também as influências que ele sofre, muitas vezes com compartilhamento de conteúdos sexuais, nudes, e onde os pais aí têm total responsabilidade. Professor, por favor, a gente já vai estar aqui caminhando para o fim. Você pode passar para mim, por gentileza? Muito bem. Daí a gente pensa, sim, mas o que nós temos em termos de estrutura legislativa que poderia aí fazer um controle não só desse exercício da paternidade, né, responsável, tá? E de que forma nós poderíamos exercer um controle sobre essa exposição, sobre essa superexposição das imagens de crianças na internet? Bem, em países como Inglaterra, Estados Unidos, já existem muitos processos em que adolescentes vêm reivindicando, tá, indenizações de seus pais em razão dessa superexposição ocorrida durante a infância. Desde a criação de redes sociais, como também de álbuns, aqueles álbuns digitais que eram compartilhados, né? E eles estão reivindicando isso no âmbito judicial. No Brasil, nós também já temos algumas ações nesse sentido, né? Desde 2018, a gente já vem aí tendo registros de ações de sharing no nosso judiciário. E o que nós temos em termos de legislação é o próprio artigo 227 da nossa Constituição Federal, que trata do princípio da paternidade responsável, colocando aí ao Estado, à família, à sociedade, a proteção integral de crianças e adolescentes, principalmente resguardando crianças e adolescentes de todos os tipos de perigos, né? E a internet, ela quer queira, quer não, né? Esse meio digital, ele é um meio que oferece inúmeros perigos para crianças e adolescentes. E mais ainda, com a superexposição, né, nós não sabemos quais são ainda todos os tipos de impactos, principalmente no que se fala de desenvolvimento psicológico da criança, que eles podem causar. Né? Então, esse exercício dessa paternidade responsável, apesar de que nós sabemos que pais têm aí autonomia para a condução da sua família, mas esse exercício dessa paternidade, né, dessa autoridade parental, ela precisa ser vigiada, ela precisa ser acompanhada de perto para que nós possamos aí sim, né, dentro do que traz o ECA, lá no artigo 3º, no artigo 4º, no artigo 17, esse exercício dessa doutrina da proteção integral, a proteção da imagem de crianças, pensando sempre
né, no melhor interesse, naquilo que seja melhor para a criança, e não economicamente mais vantajoso para os pais que estão ali fazendo uso, de repente, exploração da imagem. Né? Um outro elemento legislativo é o nosso Marco Civil da Internet, que trouxe a questão da responsabilidade de provedores e de terceiros com relação à produção de conteúdos e imagens compartilhadas na internet. A própria Lei Geral agora de Proteção de Dados tem uma seção, a seção 3, né, a partir do artigo 14, que fala especificamente desse tratamento de dados de imagens de crianças e adolescentes, e aí eu reporto aqui para a questão do direito ao esquecimento, porque, de repente, essa criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, mas as imagens que foram geradas, que foram armazenadas, né, estarão ali para sempre. No entanto, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz que essas imagens elas devem poder ser retiradas a qualquer tempo, né, do meio informacional, do meio digital. Mas nós que trabalhamos com essas questões jurídicas, nós sabemos que isso não é tão fácil assim. Né, uma imagem, depois que ela cai na rede e é compartilhada, muito dificilmente a gente consegue aí fazer o resgate total dessa imagem. Mas ainda se for algum tipo de imagem, né, que traga alguma conotação aí de uma exposição maior, principalmente relacionada à sexualidade da criança. Por favor, professor, você pode passar? Então, aqui eu trouxe uma decisão aqui recente, né, do TJ, relacionada ao sharing, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, já era aí, em sede de recurso, né, uma apelação, onde o pai requereu a retirada de imagens da criança, era uma criança autista, e a mãe compartilhou imagens dessa criança autista na internet, onde ela fazia um desabafo também sobre o que era estar ali lidando com aquela situação do filho autista. O pai ingressou com a ação, ele perdeu em sede de piso e também perdeu em grau recursal. Né, porque os desembargadores entenderam que ali não houve essa superexposição. E o que porque eu quis trazer essa decisão é justamente porque o desembargador fala em uma questão de análise sobre os direitos da criança, né, dessa tutela, e principalmente ele fala que deve existir aí uma ponderação com base no princípio de proporcionalidade, né? E a gente pensa, mas quais serão os elementos de ponderação que o magistrado vai utilizar no caso desse de superexposição? E a resposta que a gente pode identificar diante de tudo o que tem sido produzido é que justamente os princípios, né, o princípio aí do melhor interesse da criança, o princípio da paternidade responsável, eles têm sido sempre reivindicados no momento de proteção de crianças e adolescentes. Professor, por favor, eu não quero passar aqui do meu horário. E aqui, para finalizar, eu trouxe a imagem aqui desse álbum do Nirvana, né, que nós tivemos no ano passado, este garoto, né, aí da capa do Nevermind, desse álbum do Nirvana, ingressou judicialmente contra a banda, né, em razão aí dessa imagem que foi divulgada, alegando que era uma imagem sexualizada, que houve uma exploração da imagem dele, e ele perdeu, né, essa ação aí, ele perdeu. Não sei se ele está aí com algum tipo de grau recursal, mas talvez na década de 80, né, de 90, uma imagem dessa, de criança, dessa forma exposta nas redes sociais, a gente não tivesse o mesmo olhar que nós temos hoje. Né? Essa criança ela vai crescer e, de repente, aquilo que para a gente poderia ser até não ter uma conotação sexual ou não ter a gente não tinha realmente uma ideia, né, na década de 80, de 90, sobre a repercussão disso para a vida futura dessa criança. E a proposta que eu quero aqui trazer para a gente, para finalizar, é justamente essa. Quanto vale a infância de uma criança? Né? A gente tem essa ideia, a gente consegue mensurar isso, então é com base nisso que eu quero encerrar minha apresentação e pedir aí aos colegas que a gente possa fazer reflexões a partir dessa proposta que eu trouxe aqui hoje para vocês. Professor,
Muito obrigada pela oportunidade de trazer aqui, dividir com os colegas mais inquietações do que respostas, né? Eu vi hoje meio igual chacrinha, eu não vim aqui para explicar nada, eu vim aqui mais para trazer propostas de reflexão aí sobre todas essas questões que envolvem a divulgação, a superexposição de imagem de crianças na internet. Muito obrigada pelo convite, obrigada aos colegas. Entrego aqui a fala.